Oi pessoal, sou o professor Eduardo e hoje eu vou dar continuidade ao conteúdo para os alunos do sexto ano, certo? Então vocês coloquem na página 197 que nós vamos iniciar com a classe gramatical advérbio, ok? Primeiramente nós precisamos saber o conceito dessa classe gramatical para em seguida nós começarmos o que? A analisá-la em orações, né? Sabendo o que ela modifica, qual é a função dela dentro das frases, o que ela indica para a gente, né? Para quando nós formos ler e identificar logo. Isso é um advérbio por conta disso, disso, daquilo. Então nós vamos começar aqui na página 97, né? Que tem bem estampado, bem grande aqui, advérbio. Só que eu indico a vocês irem logo para 198, certo? Então na 198 nós podemos observar que existe aqui um retângulo cinza, em que vai indicar o quê? O que é essa classe gramatical, né? Conceituar o que é advérbio. Então vamos lá. Advérbio é a palavra que modifica o verbo, certo? Então ela vai modificar o verbo. Pode modificar também, além do verbo, ela pode modificar também adjetivos ou outros advérbios. Então vocês devem lembrar que adjetivo, né, que é aquela classe gramatical que ela normalmente vai fazer o que? Ela vai qualificar alguma coisa, né? Ou algo. Continuando, indicando o que? Circunstância de tempo, de lugar, de modo, de negação, etc. Então, advérbio é isso. É uma classe gramatical que modifica o verbo, modifica adjetivo e modifica também outros advérbios, né? Que vai indicar, vai passar a ideia de quê? De tempo, de lugar, de modo, de negação, etc. Ok? Então, vamos retornar à página 197 e vamos começar agora a analisar de fato esse conteúdo. Então, advérbio, marca de tempo e outras circunstâncias. Além do verbo, a indicação do tempo nos textos pode ser feita também por meio, né, de outras classes gramaticais, de outras classes de palavras, entre as quais se destaca o advérbio. Releia os textos que iniciam os quadros de fala de tempo de criança. Então aqui existe o quê? Somente alguns trechos, né, que foram de textos, né, de páginas anteriores. Então vamos continuar a analisar. Além dos tempos passado, presente e futuro, marcados pelas formas verbais, né, era, vai ser, né, o era indicando o que? Passado, o indicando o presente e o vai ser indicando o futuro. Há outras palavras que não são verbos que ajudam a identificar o tempo em que os fatos acontecem, no meu tempo, naquela época, hoje, no futuro, daqui a muitos anos. Essas expressões acompanham os verbos e pertencem à classe de palavras dos advérbios, ok? E das locuções adverbiais nós vamos também conceituar já já. Continuando. Nos textos dos quadros, a palavra assim também é um advérbio que expressa circunstância de modo. Hoje é assim. Ou seja, quando vocês observam essa frase verbal, hoje é assim, nós podemos observar o quê? Que ela indica o que seria o quê? Hoje é deste modo, hoje é dessa maneira, certo? Então, por isso ela vai indicar o quê? O modo. É a maneira como é na atualidade. Hoje é assim, hoje é deste modo. Então, assim, nessa frase, né, verbal, está indicando o quê? A circunstância de modo. E ela, a palavra assim, é classificada nessa circunstância, não é verdade? Como o quê? Como um advérbio. Então, vocês têm que começar a entender que advérbio é uma classe gramatical que vai modificar a ideia de quê? De um verbo, de um advérbio, certo? Isso aí vai fazer o quê? É passar uma ideia para o leitor. Por exemplo, se eu falo assim, eu cheguei, é uma coisa, vocês compreenderam? Eu cheguei. Mas se eu falar assim, ontem eu cheguei, vocês já vão ter o quê? Ideia de tempo, né? Foi o quê? Ontem. Então, ontem é classificado como um advérbio. Por quê? Porque ele está modificando a ideia de quê? Do verbo chegar. Quando eu digo eu cheguei, é uma coisa. Quando eu falo ontem eu cheguei, quer dizer o quê? Que o ontem está modificando a ideia do verbo chegar. Não é verdade? Você não chegou hoje, você chegou ontem. Então, essa ideia de modificação, dando a ideia, no caso, nessa circunstância, nessa frase que eu acabei de citar,
dando que essa ideia de tempo, nós iremos classificar essa palavra como o quê? Como uma classe gramatical chamada advérbio. Então vamos continuar. Na 198 tem a continuidade com a atividade. E no caso, como vocês já sabem, atividades somente respostas. Então vamos lá. Nas falas da reportagem reproduzidas a seguir, identifique, você vai identificar as expressões que indicam que ideia de tempo. Então vocês vão ler o item A, o item B, o item C e identificar o que? Expressões que dão a ideia de tempo. Como no caso, ó, eu brincava com meus amigos sempre. Qual é a palavra ou a expressão que tá dando aquela ideia de tempo? No item B, sempre brinco de Nerf em casa. Já até quebrei um porta-retratos da minha mãe. Então você pode observar o que aí? Que vai existir alguma expressão que vai indicar tempo. No item C, no futuro, o cinema vai ser em 1000D. Então vocês podem observar o que existe também nesta oração, nessa frase, uma palavra ou uma expressão que vai indicar a ideia de tempo. Seguindo. Segunda questão. Leia outro trecho da reportagem Tempo de Criança. Nesse caso, o jornalista responsável pela matéria relata um pouco da infância do ex-jogador, de futebol Pelé. Então vocês podem observar aqui um trecho e vem a pergunta. Identifica as expressões, ou seja, não é somente uma, as expressões adverbiais que dão ideia de tempo. Qual é a expressão, qual é a palavra que dá essa ideia de tempo? Então vocês puderam observar, quando eu falei ontem, eu dei a ideia de tempo, não é verdade? Então vocês vão observar nesse trecho, no caso é o trecho, expressões que vão dar a ideia de tempo. Terceira questão. Além das expressões de tempo, no relato sobre a infância de Pelé, reproduzido na atividade anterior, há outros tipos de circunstâncias. Localize as expressões conforme indicado a seguir e transcreva no caderno. Item A, expressões que indicam modo. B, expressões que indicam lugar. Então vocês podem observar que aqui já vai dar a ideia de um outro tipo de advérbio. Advérbio de modo e advérbio de lugar. Um exemplo de advérbio de modo, para vocês terem uma noção de como é esse tipo de advérbio. Eu cheguei rapidamente. Então vocês podem observar que esse rapidamente é a maneira como eu cheguei, é o modo como eu cheguei, certo? Então esse rapidamente pode ser classificado como um advérbio. Quando eu digo assim, fique aqui. Então no caso, o aqui, ele é o que? O advérbio, dando ideia de que? De lugar. Não é verdade? Eu não quero que você fique em qualquer lugar, eu quero que você fique aqui. Então esse aqui já vai ser o que? Uma palavra que vai indicar a ideia de um lugar. Logo, ele é chamado, a classe gramatical, ela é chamada de advérbio. Então vocês podem classificar como advérbio de modo, advérbio de tempo, advérbio de lugar, como nós podemos ver aqui na quarta questão. Tempo, modo e lugar, não é verdade? Então vocês vão fazer o quê? Completar o esquema a seguir com expressões adverbiais que caracterizam o viver de Pelé na infância, que dão ideia de tempo, dão ideia de modo, a maneira como se vivia e o lugar também onde se vivia. Quinta questão. Leia o quadro e nos depoimentos reproduzidos, identifique as circunstâncias indicadas pelas expressões destacadas. Então vocês podem ver o que? Circunstâncias, tempo, lugar e modo. Então esse item A, na rua ou no quintal, eu brincava de estátua amarelinha. Então nesse caso aqui, na rua ou no quintal, vai dar a ideia de que? Tempo, lugar ou modo. B, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, esse é o nome dele, oficialmente, de fato. O Pelé diz como brincava na infância. Então esse como brincava na infância indica o quê? É isso que vocês vão ter que analisar. Li o livro Diário de um Banana, vagarosamente. É o que? É a maneira como se lê, é o tempo, é o lugar. É assim que vocês vão classificar esses advérbios. E aqui nesse retângulo, nós podemos novamente retomá-lo, lendo aqui essa parte. Quando duas ou mais palavras são empregadas como advérbio, temos uma locução adverbial. Então vocês vão ter que observar o quê? Que o advérbio, ele é o quê?
ele é aquela ideia, né? Ele vai modificar a ideia de um verbo, por exemplo, de um advérbio ou de um adjetivo, ok? Mas ela é composta somente por uma única palavra. Se você observar que existe uma expressão, ou seja, tendo várias palavras indicando o que? Alguma ideia de um advérbio, nós iremos chamar de locução adverbial, certo, pessoal? Então, nós vamos ficar por aqui, no caso desse conteúdo advérbio. Espero que vocês tenham compreendido para poder, né, resolver a atividade proposta pelo livro didático de vocês. Então, pessoal, eu fico por aqui e nós retornamos em outro vídeo. Até mais.